Terminou agora a primeira sessão da manhã, onde estiveram presentes Henrique Noronha, Ricardo Pinto e Cláudia Ramos. Aproveitamos esta pausa para ir ao encontro das nossas repórteres e começamos pela Sofia Marvão, que se encontra no auditório. Bom dia, Sofia. Estamos no auditório da Universidade de Fernando Pessoa, onde acabamos de assistir ao depoimento da professora Manuela Ribeiro, professora da Universidade de Fernando Pessoa, que nos vai responder a algumas questões sobre o que acabou de falar, do papel das redes sociais na propagação e recrutamento do terror. Professora, de que forma é que acha que as redes sociais provocam um impacto na propagação do terror e angariação de potenciais terroristas? Bom, desde logo porque se tornaram numa fonte de informação de alguma maneira perniciosa, na medida em que as fontes propriamente ditas não são anónimas, não é possível verificar da sua veracidade, mas o que é certo é que elas são uma base da informação das pessoas hoje em dia. E como tal, se não passa no Facebook, não aconteceu, que era uma frase que era dita sobre a televisão. Se não apareceu na televisão, isto nunca aconteceu. Agora se não está na rede, também não aconteceu. E isso preocupa quer os profissionais no terreno que pretendem, de alguma forma, travar esta propaganda em escalada que é feita através das redes, e preocupa também os próprios profissionais da comunicação social que veem, de alguma forma, a informação a ser utilizada de maneira muito pouco correta. Pois bem, parece-me a mim que é óbvio que o Daesh, sendo, como disse, tive a oportunidade de dizer, a maior agência de comunicação neste momento do mundo, utiliza estas redes de uma forma muito, muito profissional, sem dúvida nenhuma, é de um profissionalismo atroz, colocando imagens que chocam e têm, obviamente, como objetivo chocar os receptores, e muitas vezes pergunto-me se algumas daquelas imagens corresponderão à realidade ou se não serão tão somente uma forma de provocar aquilo para que de facto são criadas, o terror. Repare, vimos aquele pequeno vídeo que o Sr. Professor Ricardo Pinto fez passar durante a apresentação deste painel, e não foi necessário vermos imagens explícitas de terror para nos sentirmos amedrontados e de certa forma inseguros, e portanto a utilização das redes sociais na disseminação do terror é um problema muito grande. Por outro lado, no recrutamento, também porque, repare, fala esta forma de recrutar para as suas fileiras, utiliza as mesmas ferramentas e a mesma linguagem que os jovens, sobretudo, que são o público-alvo desta organização, utilizam no seu dia-a-dia, e portanto isto é-lhes familiar e sentem-se parte e pertença de um todo. Acha, portanto, que os jovens de hoje em dia estão mais vulneráveis a tipos de manipulação exercidos por esses grupos terroristas? Acho que todos nós estamos mais vulneráveis a essa manipulação. Não são apenas os jovens, somos todos nós. Somos todos nós, sem dúvida. E que tipo de estratégias é que acha que devem ser postas em prática para prevenir essa situação? Ouça, eu não tenho resposta para isso e duvido que alguém tenha. Agora, parece-me a mim que só por uma questão educacional, portanto, retomar a verdadeira dimensão das coisas. As redes sociais são ótimas para determinadas situações, mas não para informar. Informar são os meios de comunicação. Muito obrigada, professora. Estas foram as considerações iniciais da professora Manuela Ribeiro. Pilar, passo da emissão. Obrigada, Sofia. Seguimos agora para outro ponto da reportagem no exterior, onde se encontra Bárbara Martins. Bom dia, Bárbara.
As pessoas para aquilo que acontece à sua volta, e desse ponto de vista há uma necessidade cada vez maior, não apenas de informar, mas de explicar aos espectadores, aos ouvintes, aos leitores, uma realidade que claramente é mais complexa. Há um segundo patamar, que é um patamar mais normativo, isto é, um patamar que ajuda as pessoas a perceberem como é que se devem comportar. Esse é um território bem mais perigoso e, sobretudo, quando está associado a fenómenos como o fenómeno do terrorismo, há elementos que podem não ser facilmente controlados por quem produz a informação. Até porque hoje quem produz a informação não são apenas os jornalistas, e eles concorrem contra informação que se circula, nomeadamente através das redes sociais, e que está a alterar todas as regras do jogo onde se movimenta o jornalismo. Acha que os meios de comunicação social podem ajudar no combate ao terrorismo ou ter um efeito contrário? Depende da utilização que se faz. Os meios de comunicação não são bons nem maus, tudo depende daquilo que nós fazemos com eles. E a verdade é que nós temos exemplos de como o jornalismo pode ser uma arma de combate contra esse fenómeno terrorista. Como já percebemos que em algumas situações os terroristas, de forma muito hábil, utilizam os meios de comunicação e em particular o jornalismo para difundir as suas ideias. Penso também que uma parte importante daquilo que é o resultado final de tudo isso depende de quem está do outro lado, de quem recebe essas mensagens. A capacidade de interpretar e de saber interpretar esses fenómenos é cada vez mais importante. E isso começa nas escolas. É nas escolas, é no sistema educativo que deve haver uma sensibilização para aquilo que deve ser a postura que nós temos perante atos como estes. E, por fim, na sua opinião, de que forma acha que estes meios deveriam abordar este assunto? Com a percepção de que uma parte importante das audiências dos meios de comunicação social tem muita dificuldade em compreender fenómenos de grande complexidade e, portanto, aquilo que por vezes nós podemos achar que é básico e elementar e que não precisa de informações adicionais, não é assim. E o jornalista deve ter uma sensibilidade muito particular para entender que aquilo que para ele é uma realidade mais ou menos evidente, para muitas pessoas é de tal maneira complexo, difícil de entender, que é preciso uma atitude muito pedagógica. E essa componente, por vezes, falta naquilo que é o jornalismo de maior responsabilidade. Muito obrigada pela sua prestação, professor. Devolvo-te então a emissão, Pilar. Obrigada, Bárbara. Terminamos aqui este bloco informativo, mas dentro de breves instantes voltamos para dar continuidade às 6ª Jornadas de Criminologia da Universidade Fernando Pessoa. Fique na nossa companhia.